Glória a Deus. Graças para o Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, verdadeiramente é muito alegre, é muito feliz nós estarmos reunidos aqui para entregarmos esse ano velho a Deus e tomarmos posse da parte de Deus de um ano novo, né? Mais um ciclo, mais uma etapa que termina hoje às meia-noite e inicia uma nova que nós chamamos de 2018. Amém? Irmãos, nós tivemos um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Amém? Diante de Deus não vale demagogia, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. E é com toda a sinceridade de coração que eu digo para vocês que eu tenho o maior prazer do mundo de, nesse momento especial, eu estar passando junto com os irmãos. Amém? Verdadeiramente vocês são a minha família. Amém? Tenho muito prazer de fazer parte dessa família espiritual e de ter os irmãos aqui. Está faltando uns outros aqui, né? O irmão Antenor, o irmão Cleudimar, a irmã Vera, mas o Fausto e Gabriela, o Peterson, irmãos, que eu acredito que dos que estão aqui, eu acredito que a pessoa que foi o meu primeiro amigo, né? Eu conheci o Peterson primeiro, de que eu acredito aqui que eu conheço todos, com exceção do Gabriel, né, irmãos? Porque o Gabriel mora lá no Taperão, a um sussurro da minha casa, não gasta gritar, não, é só sussurrar dentro de casa que já dá para ouvir lá na casa dele. Então, irmãos, é uma grande bênção nós estamos cultuando ao Senhor aqui hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né? Porque hoje tem essa opção e muitos estão optando por ela. Deuteronômio capítulo 31, verso 9. Irmãos, eu tenho, enquanto você caça Deuteronômio 31, verso 8, eu digo para você o seguinte: para mim tem um jeito de Deus nos falar. Deus nos fala através da palavra bendita. E todas as vezes que nós vamos buscar uma palavra de Deus para a nossa vida, que nós vamos entender que Deus realmente Ele está falando é comigo, é se a minha situação é a mesma situação do personagem do texto, aquilo que Deus disse é como uma luva para mim. Amém? Então, para mim, o contexto é importante, a história por trás do texto é importante, e se a minha vida condiz com aquela do personagem que a palavra do Senhor está falando, se eu estou naquela situação a qual a Bíblia ela se refere, então o que Deus está falando para mim é Deus 100%. Amém? A Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida eterna. Você está em Cristo, então Deus te falou. Deus falou a respeito de você, que você já passou da morte para a vida eterna. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você está em Cristo Jesus, então nenhuma condenação há para você. É assim que Deus fala comigo. A palavra do Senhor, ela diz que o justo ele pode cair, mas não ficará prostrado, porque Deus o levantará, o segurará pela mão, o levantará pela mão. Então você, irmãos, está buscando a Deus, você está vivendo uma vida diante do Senhor que condiz com isso. Então essa palavra é Deus falando ao seu coração, irmãos. É assim que Deus fala conosco. Nem é assim que Deus fala comigo, é assim que Deus fala com a sua igreja. Amém? A palavra do Senhor diz assim: esta lei escreve-a Moisés. Desculpa, irmãos, eu tenho que voltar quinta, sexta, sétima, oitava série para me aprender a lei de novo, né? Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos,
quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para possuir. Amém? Eu gostaria de ler também, irmãos, por favor, agora Deuteronômio 32, verso 44. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei a vossos filhos que cuidem de cumprir toda a palavra desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Amém? Que palavra poderosa. Irmãos, a Bíblia diz, o verso 47, porque esta palavra não é coisa vã para vós outros, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides passar a possuir. Nós lemos esse texto, irmãos, né? Nós lemos aí Deuteronômio capítulo 31 e verso 9, 10, 11, 12 e 13, e nós lemos o capítulo 32, verso 44, 45, 46 e 47. E esses textos, irmãos, por que hoje eu meditei desses textos, eu li, né, estudei a respeito? Por quê? Porque, irmãos, uma coisa que nós vemos na Bíblia é que Deus, Ele tem ciclos. Deus, Ele tem o que a gente percebe em alguns momentos na Bíblia, o que nós chamamos de rito de passagem, né? Que é, por exemplo, quando a criança nasce, quando um adolescente, quando a pessoa atinge a adolescência, quando a pessoa fica noivo, quando a pessoa forma na faculdade, quando a pessoa se casa, né? Todos esses são ritos de passagem, que são celebrações, cerimônias que marcam o início de uma nova etapa na vida daquele indivíduo. E nós vemos isso, irmãos, na história do povo de Israel. Deus, Ele sempre marcando esses momentos na história do povo de Israel. Eu gosto muito deste momento do livro de Deuteronômio, do livro de Números e Deuteronômio, porque era uma mudança de fase na vida de Israel incrível. Israel, de escravo no Egito, de cativo no Egito, passa 40 anos peregrinando no deserto, depois de uma libertação poderosa de Deus, por mão forte e poderosa do Senhor. Agora esse povo está na iminência de tomar posse de uma terra, a terra de Canaã, a terra da promessa, uma terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo agora ele estava passando por uma fase de deixar de ser uma família para ser uma nação santa, uma nação escolhida por Deus, uma nação, irmãos, que era o protótipo do povo, do reino de Deus na terra. Deus, irmãos, tinha o propósito de se revelar, de revelar a sua glória e a sua pessoa ao mundo todo, através da nação de Israel.
era para o povo de Israel refletir a glória de Deus, o caráter de Deus, irmãos, nas suas vidas. Então, por causa disso que, quando esse povo, então, está às margens do Jordão, ele está na iminência de entrar dentro da terra prometida, e de tomar posse daquela terra prometida, de começar uma nova fase nas suas vidas, de viver agora um novo momento, não um momento mais de peregrinação de tenda em tenda, não mais um momento de escravidão no Egito, mas agora, irmãos, um momento em que eles plantariam as suas vinhas, eles plantariam os seus olivais, eles plantariam as suas figueiras, as suas videiras, eles colheriam, eles criariam seus rebanhos, e eles, irmãos, prosperariam, sem ter um ditador, um escravizador, um opressor sobre as suas vidas. E aquele povo, não somente, irmãos, era alvo da bênção de Deus, mas Deus tinha um propósito sobre a vida daquele povo. É muito importante nós entendermos isso, irmãos, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de propósitos. Deus tinha um propósito a respeito da nação de Israel, de se revelar àquele povo, e se revelar ao mundo todo através daquele povo. Uma coisa impressionante, irmãos, é que todos os livros da Bíblia foram escritas por pessoas da descendência de Abraão. Nenhum livro foge a essa máxima. Tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que se pode conhecer do Senhor, e você pode ter certeza que nós não vamos aprender sobre Deus em novelas, nós não vamos aprender sobre Deus em revistas, nós não vamos aprender sobre Deus nos filmes feitos por Hollywood ou por nenhum outro polo de produção de filmes. Nós aprendemos sobre Deus, irmãos, na palavra do Senhor. É claro que você pode aprender sobre Deus em um filme, né, irmãos? Você pode aprender em uma revista. Uma vez que esse autor da revista, esse autor do livro, esse autor de uma novela, esse autor de um filme, tenha como sua fonte primária a palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, se tirar de nós a palavra do Senhor, fica, irmãos, nós perdemos Deus. É impossível nós conhecermos Deus. É possível nós entendermos que existe um Deus inteligente, um Deus criador de todas as coisas, porque ao olhar para o céu, ao olhar para as estrelas, ao olhar para o sol, nós percebemos, irmãos, que existe um ser todo poderoso, inteligente, capaz de criar todas essas coisas e criar a vida. Mas nós não saberíamos de maneira nenhuma que Deus é amor, nós não saberíamos que Deus é justiça, nós não saberíamos, irmãos, que Deus, Ele protege, que Deus, Ele sustenta, que Deus quer um relacionamento conosco, que Deus se importa com as nossas vidas. Se nos tirar a palavra do Senhor, irmãos, o caráter de Deus falta a toda a comunidade humana. Então, por causa disso, irmãos, mediante esse plano tão importante de revelar a palavra do Senhor, Deus escolhe um povo, escolhe uma terra e dá essa terra a esse povo como uma possessão perpétua. E, irmãos, dispensa bênção sobre este povo. Faz com este povo uma aliança, irmãos, de fazer com que esse povo prospere em todas as coisas. Deus quer que o seu povo prospere em todas as coisas. Agora, essa prosperidade estava condicionada à aliança com Deus, ao seu relacionamento com Deus. A sua aliança, irmãos, a bênção do Senhor sobre a vida do povo estava condicionada ao cumprimento com a palavra do Senhor. Então, na iminência deste povo entrar na terra prometida, Moisés reúne toda aquela multidão e fala para ele muitas coisas que está escrita no livro de Deuteronômio. Eu escolhi só esses versículos para nos trazer uma ideia, para nos dar base. Essa lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos do povo de Israel, e ordenou-lhes Moisés dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, porque em Israel o povo, irmãos, de 7 em 7 anos acontecia o ano da remissão.
Do mesmo jeito que o povo de Israel trabalha 6 dias, que a palavra do Senhor diz que nós temos que trabalhar 6 dias, e o 7º é do Senhor, as pessoas também trabalhavam 7 anos, 6 anos, e o 7º era o ano do Senhor. E nesse 7º ano, que a terra descansava, que não se plantava, que tudo em Israel descansava, era para reunir esse povo na festa dos tabernáculos, que era uma obrigação de todo cidadão, todo homem, toda pessoa do sexo masculino, subisse até Jerusalém, até o lugar onde Deus escolheria. E lá, irmãos, esse povo, nessa grande festa, era para o sacerdote reunir o povo. Deus está dando essa recomendação a Moisés: é para vocês reunirem o povo de 7 em 7 anos, e é para você ler o livro dessa lei ao ouvido de todo o povo, porque vai acontecer que crianças vão nascer e não vão conhecer a história desse Deus, nem a aliança desse Deus, nem a lei desse Deus todo-poderoso que nos libertou. Então vocês vão ler novamente o verso de número 12 do capítulo 31, diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir toda a palavra dessa lei, para que os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Então, irmãos, a preocupação de Deus com relação àquele povo que estava para tomar posse de algo novo era a fidelidade deste povo com relação à palavra do Senhor. Deus, no seu interesse supremo de abençoar o povo de Israel, sempre, irmãos, levantou os seus santos profetas para sempre chamar a atenção do povo, para que observem a lei do Senhor, o nosso Deus, para que, agindo dessa maneira, Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre nós. É isso, irmãos, essa é a visão da pregação da palavra do Senhor. Deus, irmãos, Ele não precisa de uma oração superpoderosa para alcançar a sua vida. Deus, irmãos, não precisa que você faça coisas extraordinárias. Aquilo que Deus, Ele espera que você faça para que a bênção do Senhor venha até sobre sua vida, é que você leia a palavra do Senhor, que você tema o Senhor, irmãos, por meio dos grandes feitos dele revelados na palavra do Senhor, e através dos grandes feitos do Senhor, irmãos, você confie nele, você creia nele de todo o coração, você o ame e você viva a sua vida diante do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, eu li o capítulo 32, no verso 44 até o verso 47, eu vou ler o 47, que diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Olha, essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes ela é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir. Olha, essa palavra que eu estou falando para vocês, que Moisés escreveu, entregou para o sacerdote, para os levitas, para colocar ao lado da arca do Senhor, e avisa que é para ler aquela palavra de 7 em 7 anos, coletivamente e obrigatoriamente, para que todos tomem conhecimento da lei do Senhor, as novas gerações sejam inseridas nesse conhecimento da palavra do Senhor. Então, depois que ele faz isso, ele diz: olha, gente, esta palavra não é para vocês coisa vã, não, é vida para vocês, e por meio desta palavra vocês vão prolongar os dias da sua vida na terra a qual passando o Jordão passa a possuir. O que é que nós entendemos com isso, irmãos? Nós estamos agora para tomar posse de um ano novo, né? Dentro de alguns instantes, dentro de 30 minutos, nós vamos tomar posse de um novo ano, não é, irmãos? Quem está estudando vai começar um novo período, não é?
vai começar uma nova série na sua vida. A pessoa que está trabalhando vai contar mais um ano, desde que está efetivo, para contar quinquênio e por aí, e por aí, para ter direito a férias, para ter direito a essas coisas, né? Mas um ano de vida é uma pequena, é uma considerável porção de tempo, ciclo de tempo que se renova sobre as nossas vidas diante do Senhor. Ou seja, vai prolongando os anos de vida que Deus vai nos concedendo aqui nessa terra. Vida, irmãos, para nós vivermos diante do Senhor, para nós conquistarmos, para nós vencermos e, sobretudo, para nós servirmos ao Senhor. E não só sobre um ano novo, irmãos, mas eu gostaria de dizer para você que o seu casamento, o seu namoro, o seu trabalho, as suas amizades, tudo que é seu, tudo que tem a ver com a sua vida, depende dessa aliança com Deus. Eu falo com todo mundo o seguinte, irmãos: você quer edificar algo que vai durar para sempre, você deve fazê-lo observando a palavra do Senhor. Nada que não colocar Deus, que não engrandecer o nome do Senhor, que não colocar Deus no centro, vai ser bênção sobre a vida de qualquer pessoa que seja. E todas as vezes que uma pessoa, irmãos, ela coloca Deus, ela enaltece, ela eleva o nome de Deus na sua própria existência, a bênção de Deus vem como resposta, porque Deus se agrada dessas coisas, irmãos. Deus se agrada de que o seu povo viva em relação à sua palavra e em obediência. E aqui a palavra do Senhor diz a respeito de como tomar posse de uma coisa de Deus e permanecer abençoado. Agora, o ano vai iniciar. Esse ano, irmãos, a gente teria vários motivos aqui para falar que esse ano foi ruim, não é? Porque esse ano foi pesado, né? A Verônica já estava até começando aqui. Esse ano foi pesado. Esse ano só de advogado e com essas coisas, é possível que a gente tenha gasto por volta de uns 9 mil reais ou mais. Assim, com advogado não chegou isso tudo, mas indo a Valadares e indo a Peçanha, levando, eu vou em Valadares, eu tenho que levar a Verônica com a Mintas, né? Tem que levar a Verônica, porque o problema é com a Verônica. Não que o problema seja com a Verônica está envolvida diretamente. Aí eu tenho que levar o Amintas. Aí, como diz o Celim, aí tem o, como é que é o nome do negócio do shopping? O pedágio do shopping, Aí você leva, aí chega lá, tem o pedágio do shopping, irmãos. Então, não fica colocando 50 ou 60 reais de combustível e lá uns 80 morre lá, né? Morre lá porque o menino, ele tem um poder de persuasão muito grande, ele chora, né, irmãos? E aí a gente fica impactado com aquela demonstração de sentimento, né? Então, irmãos, indo a Peçanha, então nessa virada toda é capaz que a gente já gastou uns 9.500 reais nesse ano de 2017, a começar pelo mês de março, irmãos. Então foi muito difícil, sem contar que foi uma pressão muito grande. Mas sobre todas as coisas, irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor, porque primeiro Ele deu força para nós vencermos tudo isso. E, irmãos, e Ele tem dado a nós vitória em tudo aquilo que nós temos colocado as nossas mãos para fazer. O nosso Deus, irmãos, Ele tem sido fiel em tudo. E eu creio que uma vitória maiúscula ainda está por vir, irmãos, sobre as nossas vidas, porque nós agimos, irmãos, em confiança ao Senhor, o nosso Deus. Agora, irmãos, é uma coisa interessante. Tem um pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, o pastor Jeremias. Eu gosto muito do pastor Jeremias. Ele tem um jeitão bem da roça, tipo eu, né? O Elcio ali falando a respeito dos conselhos que eu dei para ele, vocês lembram da expressão, né? Quando ele falava, fica ativo, rapaz, Deus é típico meu, né? O meu jeito de falar. Eu sei falar de outro jeito, mas eu gosto de falar assim mesmo, né? Fica ativo, rapaz, Deus vai te fazer assim, assim, assim. Então eu gosto muito desse pastor, irmãos. E ele diz uma coisa toda hora. Ele diz assim: irmãos, a vida é ao vivo. A vida é ao vivo. O negócio está acontecendo aqui e agora, sabe?
A vida acontece, irmãos, não tem cortes de gravação, não tem como interpretar o papel, o negócio é ao vivo, 24 horas por dia, não é? E falando a respeito irmãos, de muitas coisas que se sucedem e vem acontecendo conosco, e nos pega, irmãos, muitas vezes, sem tempo da gente ensaiar um papel, ensaiar uma resposta, de pensar numa saída, sabe? Por causa disso, que nós, irmãos, temos que elevar, irmãos, nas mais altas considerações sobre a nossa vida, Deus, Jesus, a sua palavra, porque ela é sabedoria, irmãos, ela é sabedoria para o simples, porque ela, irmãos, é vida para nós, ela é vida para nós. Então qual é a minha preocupação? Qual é a preocupação da palavra do Senhor com relação a 2018? Nenhuma, só uma: leia a palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Quando você transgredir a palavra do Senhor, se arrependa de verdade, com sinceridade de coração, porque fazendo isso, irmãos, diz a palavra do Senhor, que por esta palavra nós vamos prolongar os nossos dias de vida na terra, a qual, passando o Jordão, nós vamos possuir. Irmãos, o ano de 2018, como ele vai se apresentar a nós? Eu não sei, como diz o pastor Jeremias, a vida é ao vivo, vai acontecer um tanto de coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que ouvem a palavra do Senhor e aqueles que a praticam é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, e veio a chuva contra ela, e veio a tempestade contra ela, mas não a derrubou, porque havia sido edificada sobre a rocha. Isso eu sei. Eu sei também, irmãos, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu sei disso. Eu sei, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu sei disso. Eu sei que nós poderemos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guiará junto, irmãos, todas aquelas cenas que são pintadas ali no Salmo 23. Deus está sempre com aquele que é seu para o sustentar e dar vitória. É isso que Deus faz, irmãos. Eu preguei, não me lembro se foi na terça-feira ou se foi no domingo passado, a respeito do Salmo 37, não é? O Salmo da sucessão. É o Salmo que Davi, ele dá conselhos para Salomão, dizendo: olha, agrada-te do Senhor, tenha prazer em servir o Senhor, e Ele vai satisfazer o seu coração, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, e o resto Ele fará. E nesse salmo que a palavra do Senhor diz, irmãos, que se o justo cair, ele não ficará prostrado, porque Deus vai levantá-lo com a sua mão poderosa. Eu não sei o que te cerca, não sei, irmãos, o que você vai passar no ano de 2018, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus é com você, Deus é contigo, amém? Deus é contigo, irmãos. Se nós, tem uma imagem, eu não sei se eu passei ela aqui na igreja, eu passei ela aqui na terça-feira, tinha poucos irmãos, muito poucos irmãos aqui, mas era uma imagem, né? O Daniel, mas o Elcio já decorou ela, porque eu acho que ele já viu ela umas 3 ou 4 vezes já, né? É uma imagem, irmãos, de uma casa, um campo verde, um gramado verde, né? Um gramado verde sem nenhuma distinção, igualzinho, e uma cerquinha, né? Então eu coloquei aquela imagem para mostrar o seguinte: a palavra do Senhor é uma cerca, né? É um limite. Não coma dessa árvore, faça isso, não adulterarás, não matarás. Ou seja, são limites que ao homem, que não é para o homem transpor, são os limites de Deus, a cerquinha de Deus. Então eu coloquei a imagem, e na imagem tem uma cerquinha. Você sabe qual é o caminho que você deve seguir?
ou se você vai andar pelo gramado aleatoriamente, ou se você vai seguir de uma maneira objetiva, ordenada, é porque tem uma cerca sinalizando o caminho. Do mesmo jeito no deserto, né, irmãos? Aquela vastidão de areia, você precisa de uma referência. A lei de Deus é uma referência, amém? E a Bíblia diz que aqueles que caminharem no caminho do Senhor, Deus vai protegê-los, Deus vai guardá-los, Deus vai abençoá-los, Deus vai prosperá-los. Disse Deus a Josué: tenha somente o cuidado de cumprir tudo que está escrito no livro dessa lei, não medite de dia e de noite, e tudo que você colocar as suas mãos para fazer, você vai ser bem sucedido. Tudo que você for fazer, você vai prosperar, e ninguém vai resistir diante de você. Irmãos, a lei do Senhor é isso, e é isso que Deus nos convoca a fazermos. Há caminhos, irmãos, que ao homem parece ser caminhos de vida, mas levam à morte. Há, irmãos, caminhos que são bonitos, mas não nos levam aonde a gente realmente quer chegar. Confiamos no Senhor, e nós sabemos que vivendo de acordo com aquilo que Deus nos estipulou na palavra do Senhor, a vitória é certa sobre as nossas vidas, amém? A vitória é certa sobre as nossas vidas. Então, irmãos, no ano de 2018, como vai ser? Eu sei que todas as coisas, irmãos, colaboram juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que confiam nos seus decretos. Todas as coisas. Então, esse ano de 2018, irmãos, vai ser um ano de bênção, como todos os demais são, sabe? Como todos os demais são. Às vezes, outro dia eu encontrei uma irmã da igreja que me chegou e falou: pastor, às vezes quando eu vejo o senhor pregando, parece que o senhor é muito cético, né? Parece que às vezes falta fé. Não é isso, é porque nós vivemos num tempo, irmãos, muito esquisito no meio da pregação da palavra do Senhor. Por exemplo, eu podia redirecionar minha pregação toda para falando assim: olha, eu profetizo sobre a sua vida, que no ano de 2018 vai ser o ano de você comprar a sua casa, que no ano de 2018 vai ser o ano de você comprar o seu carro, que no ano de 2018 vai ser o ano de você conseguir um emprego que você sempre sonhou, que no ano de... Eu profetizo, se eu tenho autoridade no céu agora, eu profetizo sobre a sua vida. Não, irmãos, eu falo para você o seguinte: o mesmo que Deus disse e que mandou o sacerdote dizer, e que mandou Jesus dizer, e Jesus por sua vez mandou os apóstolos dele dizer: seja fiel ao Senhor, basta isso, amém? Basta isso. E não fazendo isso, não existe profeta no mundo capaz de fazer uma bênção de Deus chegar até a sua vida em disformidade ou sem ser em obediência à palavra do Senhor. Então, por causa disso, irmãos, que nesse momento que antecede a nós entrarmos no ano de 2018, eu conclamo a você, irmãos, que cuide da sua vida espiritual, meu querido. Não existe outra, só existe vida espiritual, amém? A palavra do Senhor diz que Deus é vida. Aquele que está ligado em Deus tem vida, e o que não está não tem vida. É assim que a palavra do Senhor nos revela. Então, irmãos, cuida da sua vida. Então, trabalhe no ano de 2018, irmãos, como se você estivesse trabalhando para Jesus. Então, irmãos, seja patrão nesse ano de 2018, como se você estivesse, quem estivesse trabalhando para você fosse Jesus também, irmãos. Que em todos os momentos desse relacionamento com Jesus é para nós a medida máxima. Namore, irmãos. É para me oprimir esse negócio, Débora? Ei, Débora, isso é opressão, é? Ah, tá, foi jóia. Irmãos, toda a nossa vida se relaciona com as coisas de Deus. Viva para Jesus, irmãos. Seja marido de Jesus. Seja uma esposa de Jesus. Seja, irmãos, tudo que você for fazer, entenda que nós precisamos de Jesus na nossa vida, de Jesus na nossa história. Nós contamos com a bênção do Senhor.
E eu não vou falar que eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo nessa noite. Amém. Existe isso na Bíblia, né? Deus falou que dispersa o povo com a bênção apostólica, por exemplo, né? Então tem essa dimensão. Mas eu queria dizer para você que você é uma bênção. Amém. Que a palavra do Senhor, ela já decretou todas as bênçãos espirituais celestiais em Cristo Jesus sobre a sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é mérito de quem prega, é mérito de Jesus alcançado por nós na cruz do Calvário, e é mérito do Espírito Santo que revelou essa palavra no seu coração, que iluminou os seus olhos e que te convocou para viver essa dimensão de vida na presença do Senhor. Deus, Ele se interessou pela sua vida. Deus, Ele te convocou para viver um relacionamento com Ele. Deus é o primeiro a se interessar em derramar a bênção dEle sobre a sua vida. Tão somente leia a palavra do Senhor, não como as pessoas leem aquele Game of Thrones ou Senhor dos Anéis, mas leia entendendo que Deus está falando com você, e é a medida da bênção de Deus sobre a sua vida, é o meio de Deus abençoar você. Você vivendo de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz, você jamais será derrotado, vencido, desamparado. Deus, Ele vai abençoar a sua vida em tudo aquilo que você colocar as suas mãos para você fazer. Amém? Então, 12 minutos. Verônica, canta um cântico para nós. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre tudo terra e céu. Aleluia! Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia! Nós te glorificamos, Pai, por esta palavra, meu Deus, que nós cremos que o Espírito Santo do Senhor ministrou aos nossos corações, pela oportunidade de estarmos na sua casa, com o coração alegres, meu Deus, por tudo que o Senhor nos fez nesse ano de 2017, meu Deus, por hoje, Pai, pela oportunidade que nós temos de confraternizar diante do Senhor, com alegria, sem reservas, meu Deus, das coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, meu Deus, pelo fato de o Senhor ter nos feito família espiritual, e nós, meu Deus, podemos estar na sua casa, adorando ao Senhor como família espiritual, meu Deus, confraternizando espiritualmente, Pai, a respeito da grandeza, da glória, meu Deus, que é digno o seu nome. Nós te glorificamos, Pai, te exaltamos. Nesse ano de 2017, nós te glorificamos por ele. Meu Deus, nesse ano de 2018, que cada membro dessa igreja, cada pessoa, meu Deus, que congrega neste lugar, que tenha, meu Deus, ó Pai, aquele compromisso firmado com a sua palavra, com a pessoa santa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obedecer, em ser fiel, em confiar no Senhor, meu Deus, em confiar na sua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas como igreja do Senhor, abençoa as nossas vidas como família espiritual neste lugar, abençoa, meu Deus, este trabalho, abençoa, meu Deus, a igreja do Senhor no ano de 2018, que a igreja do Senhor alcance, Pai, meu Deus, as pessoas que o Senhor tem para salvação nesta cidade. É a oração, Pai amado, que nós te fazemos no nome de Jesus. Aleluia!